Boa noite, graça e paz para você, como você está? Estamos no nosso final de semana, um final de semana onde vamos celebrar a Páscoa e nós preparamos 3 mensagens especial para este final de semana sobre a Páscoa, sobre a pessoa de Cristo. Não sei se você já assistiu ao vídeo da mensagem de sexta-feira, se não assistiu, recomendo, não porque sou eu que prego, mas porque faz parte dessa sequência de mensagens. Então você pode acessar o vídeo da mensagem de sexta-feira. E hoje então nós damos sequência com a segunda mensagem sobre a Páscoa e nós queremos falar sobre o sábado. O que acontece no sábado? Nos últimos 2000 anos, houve apenas um dia em que literalmente ninguém no mundo acreditava que Jesus estivesse vivo ou que pudesse voltar à vida. No sábado de manhã, após a crucificação de Jesus, os discípulos acordaram, se é que eles conseguiram dormir, provavelmente desejando que tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo. A cidade que antes, na sexta-feira, clamava por sangue, agora está quieta e Jesus está morto. O que as pessoas estão fazendo neste sábado? O que acontece neste sábado? A Bíblia registra muitos detalhes sobre o que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus é crucificado, no domingo, sobre a sua ressurreição, mas nós não estamos na sexta-feira, nós não estamos no domingo, nós estamos no sábado e estamos falando sobre o sábado. E é um dia estranho, é um dia intermediário, entre desespero e alegria, confusão e clareza, entre boas notícias e más notícias, entre escuridão e luz. No dia anterior, uma oração foi feita, mas ainda não há resposta. No dia anterior, uma alma foi esmagada, mas nada indica que um dia ela conseguirá se levantar. Mesmo a Bíblia, fora alguns detalhes sobre guardas terem sido destacados para ficarem de guarda à entrada do sepulcro, não diz quase nada sobre o sábado. Sábado parece um dia que nada aconteceu. É o dia em que os seguidores de Jesus se reúnem para relembrar. Você talvez já passou por uma situação assim, quando você perdeu um ente querido, quando alguém muito próximo a você faleceu. No dia seguinte, todo mundo, ou os familiares, as pessoas mais próximas se reúnem para rever fotos, relembrar histórias que esta pessoa contou e viveu. Eu acredito que assim os discípulos fizeram no sábado. Eles se reuniram, eles se reencontraram, eles relembraram dos ensinamentos de Jesus, eles provavelmente relembraram com muita alegria dos milagres que Jesus realizou, mas também procuraram e conversaram sobre o que deu errado, o que aconteceu e como que isso foi acontecer. Provavelmente choraram lembrando o quanto Jesus sofreu até morrer. Talvez numa dessas conversas, ou nenhum deles realmente quis admitir, mas em seus corações eles estavam tentando aceitar a ideia de que Jesus fracassou, de que Jesus não era o Messias, de que ele falhou. Eles admitem e provavelmente eles reconhecem que tudo aquilo que Jesus fez foi notável, mas insuficiente para convencer os homens, insuficiente para convencer Pilatos, insuficiente para convencer os chefes dos sacerdotes e arrebanhar mais seguidores. Roma permanece dominando Israel e não há paz entre os homens e não há paz no coração dos discípulos de Jesus. Talvez um ou outro até lembra que ele disse que ressuscitaria, mas esperava-se que isso acontecesse instantaneamente após a sua morte. Provavelmente isso seria muito pior ainda hoje, porque se mesmo depois de tanto tempo, depois de 2 dias se passarem da sua morte, Jesus ressuscitar, as pessoas questionam se Jesus realmente ressuscitou, imagina se tivesse acontecido logo após a sua morte, instantaneamente após a sua morte. Aí eles iam dizer, não, mas ele nunca morreu, ele apenas desmaiou. Já há esses questionamentos, imagina se tivesse sido desta forma. Mas a grande verdade é que no sábado nada acontece. O sábado é o dia que todos precisam seguir em frente, mas não sabem como. Pior ainda, não sabem por que seguir em frente.
Talvez você já tenha vivenciado algo assim. Primeiro vem um dia de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição. Aí o segundo dia parece uma continuação desse primeiro dia. Você não sabe o que fazer, você precisa digerir tudo aquilo que aconteceu. Você tenta entender como as coisas aconteceram e por que as coisas aconteceram daquela forma. E você procura juntar forças para se levantar e seguir em frente. Mas normalmente, o segundo dia é um dia que nada acontece. Aí vem, em alguns casos, o terceiro dia, onde há esperança e onde há libertação, onde há vitória. Na Bíblia, nós temos muitas histórias de 3 dias, onde as coisas aconteciam de forma ruim no primeiro dia, o segundo dia era essa continuação e o terceiro dia houve vitória. Oséias, no capítulo 6, ele diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos na sua presença. É uma história de 3 dias. Talvez se você está passando por uma situação assim, viveu já um dia de sofrimento, de muita dor, de muita angústia, está no segundo dia, talvez você esteja se perguntando, será que estou vivendo uma história de 3 dias? E torce para que seja, para que no terceiro dia então você tenha vitória diante dessa situação. Mas hoje é sábado, e para os discípulos era sábado também. Sábado faz parte da história de Jesus, sábado faz parte da história dos discípulos, faz parte da nossa história, faz parte do tempo. Tempo que demorou a passar especialmente para os discípulos de Jesus naquela época. Este sábado existiu porque a história teve um começo, porque existia um jardim e uma árvore chamada Árvore da Vida, que indica a bondade e a provisão de Deus para todos nós. A história também tem um meio, onde tudo desandou e nós perdemos o jardim. Mas também tem um fim nessa história, onde novamente teremos acesso à árvore da vida. Temos uma história, nesse meio tempo estamos vivendo entre 2 árvores. Início, meio e fim, criação, queda e redenção. Pai, Filho e Espírito Santo, ontem, hoje e amanhã, sexta, sábado e domingo. Contudo, a palavra de Deus declara que o Senhor é eterno, que Deus é eterno, que não existe nada nem antes e nem depois dele, que Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. E Ele está nos levando de uma árvore para outra. Hoje mesmo, as pessoas que não creem em Deus acreditam em algo como um progresso, como uma evolução. Durante o Iluminismo, acreditava-se que a história está nos levando a algum lugar. Talvez ainda não podemos ver a árvore da vida, mas sabemos que Jesus é o caminho que nos leva de volta a ela. E Ele afirmou, o tempo é chegado. Em outras palavras, essa frase é uma declaração a respeito dele mesmo e uma afirmação sobre o tempo. Jesus está dizendo que a história não é um ciclo sem fim. Estamos sim correndo contra o relógio e logo o sábado, para digerir o que aconteceu e o que está acontecendo, vai passar e precisaremos tomar uma decisão. Houve um período no tempo quando o mundo estava sendo formado. Estamos num período do tempo agora em que cada um deve fazer a sua opção, pois o tempo chegou. Mas haverá um período em que não haverá mais tempo, pois o fim será uma realidade. Agostinho argumentava que a teoria de que a história repetia a si mesma, de que os mesmos ou o mesmo evento temporal é reencenado pelas mesmas revoluções periódicas, foi derrubada para sempre, porque Cristo morreu pelos nossos pecados uma vez por todas. Jesus mudou nossa concepção da história. Até mesmo o sábado, dia em que nada acontece, ganha o seu propósito. O silêncio acontece no sábado. Depois que a catástrofe nos atinge, depois da agonia da sexta-feira, nós clamamos a Deus. Ouve-me, escuta-me, responde-me. E o que obtemos como resposta? Nada. Parece que o propósito deste dia é que experimentemos a dor como ela deve ser sentida, que passemos pelo luto. Mas também este dia parece revelar onde está o nosso coração.
Quando tudo vai bem e estamos desfrutando do bom e do melhor e estamos felizes, esquecemos de Deus e Ele nos chama e nós não ouvimos. Mas quando a sexta-feira vem e a dor e o sofrimento batem à nossa porta, queremos que Ele nos ouça e responda de imediato. Quem não crê, esquece que existe amanhã. Como o apóstolo Paulo disse, há alguns de vocês que estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Algumas pessoas, silenciosas e secretamente, vivem segundo essa perspectiva de que não existe amanhã, de que não existe esperança, de que não existe vitória sobre a morte. Entretanto, para outros existe o domingo de Páscoa, que nos lembra que Ele derrotou a morte. Então, há esperança. A história não termina no sábado. Sábado é o dia, sim, de descansar, de digerir os fatos, de lamentar e reclamar, de pedir. Mas sábado é tempo de esperar. Esperar porque, como diz uma antiga homilia sobre esse dia estranho, ela diz assim: o que aconteceu hoje na terra? Há um grande silêncio e quietude. Um grande silêncio porque o rei dorme. Deus morreu em carne e o inferno treme de medo. Do ponto de vista humano, o grande dia do milagre é domingo, o dia em que Jesus ressuscita dentre os mortos. Mas será que o grande milagre não aconteceu justamente no sábado? No domingo, Jesus vive, mas no sábado, Deus eterno está morto para que eu e você, para que nós possamos viver. No sábado, há silêncio, pois Jesus Cristo está derrotando o nosso grande inimigo, a morte. Não proclamando sua invencibilidade sobre ela, mas se submetendo a ela. O credo apostólico diz que Jesus desceu ao inferno, portanto, não há nenhum sofrimento pelo qual possamos passar que Jesus não tenha suportado para nos salvar. É por isso que nesta Páscoa, a mensagem que Deus colocou em nosso coração é: Jesus morreu por você, viva para Ele. O sábado vai passar. O sábado é um momento de esperar, mas é um momento de tomar decisão. Ele ressuscitou, ou você crê naquele que foi enviado pelo Pai, pelo nosso Senhor, para morrer em nosso lugar, que está vivo, ou você não crê. Você precisa decidir. Se você decidir crer em Jesus, você precisa viver para Ele. Que Deus te abençoe e te conduza, e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa entender a obra de Cristo, aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, para a sua salvação e para que você tenha vida eterna. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que Deus abençoe você e a sua família.